Estamos em contato agora com o Sérgio Vale, economista da MB Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, já antecipei os números do Focus, agora eu queria saber como é que você avalia esse cenário que está sendo desenhado aí para a economia brasileira, de inflação muito baixa, abaixo do centro da meta. A gente tem um horizonte aí meio longo até para os padrões brasileiros, com juros baixos também. No momento que a economia acelerar um pouco mais o crescimento, de acordo com o mercado, a taxa voltaria a 6,5%, que ainda é uma taxa baixa para o padrão que nós estamos acostumados, e o crescimento em 0,88% e 2%. O crescimento ainda está pegando, né, Sérgio? Denise, assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade nesse momento de ter um crescimento relativamente mais forte em 2020, né? A gente está começando a notar um crescimento um pouco mais acelerado nesse segundo semestre. A gente vê alguns dados do nível de atividade sinalizando que a gente pode ter esse crescimento um pouco mais forte agora, no terceiro tri, no quarto tri. Ainda o crescimento não vai ser relativamente bom em 2019, a gente está com algo como 0,9, pode ser que seja um pouquinho mais do que isso no final do ano, no resultado final, vai ser muito parecido com o que foi 2017 e 2018. Eu acho assim, a grande possibilidade de a gente ter com essa retomada mais acelerada nesse segundo semestre, a gente começar a ter um 2020 um crescimento um pouquinho melhor, né? Acho que os números vão começar a ficar entre 1,5% e 2% para 2020. Eu ainda vejo com uma certa dificuldade uma aceleração mais forte, porque o cenário internacional não vai ajudar. A gente tem uma possibilidade de uma desaceleração mais grave acontecendo na economia mundial no ano que vem, e por conta disso a gente tem essa possibilidade de um crescimento que talvez não consiga chegar nos 2%, fica aí na casa do 1,6%, que é o que a gente está esperando para o ano que vem, né? Então assim, mas de qualquer maneira que a gente tem uma aceleração do crescimento para 2020, que a gente consegue ver talvez uma aceleração um pouco maior só a partir de 2021, né, com as concessões de infraestrutura começando a aparecer no final do ano que vem, um efeito mais benéfico da taxa de juros baixa que a gente vai começar a ter mais intensamente a partir de agora. A gente está esperando Selic de 4% no começo do ano que vem, e isso vai começar a ter efeito mais concreto de aceleração do ritmo de atividade, talvez para o segundo semestre de 2020, impactando bem mais em 2021. Então, assim, a gente está no caminho de ter um crescimento um pouco melhor, mas infelizmente ainda esse ano, ainda no ano que vem, o crescimento ainda não vai ser muito intenso. A gente tem toda uma agenda que pode mudar a situação estruturalmente, mas tem alguns impulsos de curto prazo, fundo de garantia, a própria queda dos juros. Nós temos algumas coisas que podem alavancar a concessão, a liberação do dinheiro aí da cessão onerosa. Tudo isso dá um fôlego, né, Sérgio? A cessão onerosa, tudo isso como investimento de longo prazo, as concessões, eu acho que traz uma perspectiva muito positiva para o longo prazo para a economia brasileira. Eu acho que no curto prazo agora, que tem de efeito novo, relevante, talvez seja a taxa de juros, né? Lembra que até metade do ano, né, Denise, a gente estava com uma inflação que estava muito próxima de 4%, as expectativas de inflação para esse ano não eram tão baixas assim, todo mundo praticamente com uma Selic muito próximo de 6,5%, não muito diferente disso para o final desse ano, até com uma estabilidade em 6,5% também no ano que vem. De repente a gente teve boa surpresa com a taxa de inflação nos últimos meses, o IPCA caiu bastante, o IPCA esse ano que vem devem ficar muito próximo, entre 3% e 3,5% nos 2 anos. Então, assim, abre o espaço para uma queda de Selic mais forte do que se imaginava a princípio, né? A gente estava falando de uma Selic de 6,5%, agora a gente está falando de uma Selic que pode chegar a 4%. O efeito disso, especialmente para bens de consumo, né, que dependem de crédito, especialmente imóveis, é muito grande. Então, assim, a gente pode ver por conta disso um efeito positivo maior do que se imaginava para a economia brasileira no ano que vem. Então, eu diria assim, tem uma chance da gente ver um crescimento que fica mais na casa do 1,5% a 2%, né, podendo ficar próximo de 2%, do que repetir esse ano. Eu acho que salva surpresas que a gente sempre pode ter, Denise, que nunca entra no cenário básico, eu acho que a gente tem aí uma chance de, finalmente, em 2020, a gente começar a ter uma retomada mais efetiva. É certo, ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.